A Semana da Paixão é como ficou conhecida a última semana de Jesus antes da crucificação. Durante a Idade Média, essa semana foi contada no calendário litúrgico cristão como Semana Santa, mas a tradição reformada rejeita esse tipo de interpretação que atribui um caráter sagrado a esses dias. Contudo, é muito importante que os cristãos saibam sobre cada evento que ocorreu na Semana da Paixão. Alguns desses acontecimentos estão registrados nos 4 evangelhos, enquanto outros estão registrados apenas em 1 ou 2 evangelhos. Logo, muita gente acaba ficando em dúvida sobre os acontecimentos que ocorreram na semana da crucificação. E para isso, teremos que considerar os 4 evangelhos para que seja possível montar o quadro completo. E nesse estudo bíblico, nós iremos organizar o cronograma de eventos da última semana de Jesus Cristo antes da crucificação. Meu nome é Wendel Kelvin e seja bem-vindo a mais um vídeo. E se você ainda não inscreveu em nosso canal, se inscreva-se agora. E ative o sino das notificações para não perder mais nenhum estudo bíblico que for postado aqui. E antes de falarmos dos eventos que ocorreram na Semana da Paixão, precisamos ter em mente as dificuldades que cercam esse tema. Em primeiro lugar, não é possível determinar com exatidão o ano em que ocorreu a crucificação de Jesus. Na verdade, nós sabemos que existe um erro de alguns anos em nosso calendário. E por isso, Jesus pode ter nascido entre 6 e 3 antes do primeiro ano da era cristã. Desta forma, a Semana da Paixão provavelmente ocorreu entre os anos 27 e 30 depois de Cristo. Em segundo lugar, uma dificuldade semelhante ocorre a respeito do dia em que Jesus Cristo foi crucificado. Realmente não há unanimidade entre os estudiosos sobre isso. Alguns estudiosos acreditam que Jesus Cristo teria sido crucificado na quarta-feira. Outros acreditam que foi na quinta-feira. E ainda há outros que acreditam que foi na sexta-feira. As discussões sobre esse assunto são muito longas e todas as interpretações têm seus argumentos e dificuldades. Mas a posição mais amplamente aceita pelos estudiosos é que a crucificação de Jesus teria acontecido na sexta-feira. Então, nesse vídeo, vamos adotar essa posição tradicional. E vale lembrar que os judeus contavam as horas de uma forma bem diferente da atual, onde o dia começava e terminava com o pôr do sol. Então, um evento que ocorria na noite de terça-feira, por exemplo, na contagem judaica, já era considerado um evento da quarta-feira. Mas para facilitar o nosso entendimento, vamos considerar a cronologia da Semana da Paixão como o modelo atual de contar as horas. Vamos lá. Então a Semana da Paixão aconteceu no domingo, no qual ocorreu a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus entrou na cidade de Jerusalém montado em um jumentinho. E enquanto ele entrava em Jerusalém, em direção ao templo, muitos estendiam suas vestes e ramos das árvores pelo caminho. Neste evento, há uma nítida ligação com as profecias registradas no Antigo Testamento. O profeta Zacarias profetizou exatamente sobre esse acontecimento. Ele falou exatamente sobre um rei justo e humilde que traria salvação e que viria montado em um jumento.
Além disso, um salmo messiânico celebra diretamente a posição do Messias. Nesta entrada triunfal, a multidão clamava exatamente as frases do verso 26 desse salmo. Depois desse evento, Jesus passou a noite na cidade de Betânia. E já no dia seguinte, na segunda-feira, Jesus saiu de Betânia para ir a Jerusalém. O texto bíblico diz que ele sentiu fome e foi procurar fruto de uma figueira, mas não encontrou, e acabou amaldiçoando aquela figueira, dizendo que ela nunca mais daria frutos. E isso trouxe uma importante lição para os seus discípulos. E já em Jerusalém, Jesus realizou a conhecida purificação do templo, quando ele expulsou os mercadores que faziam comércio naquele lugar. E já sendo tarde, Jesus saiu da cidade de Jerusalém. Muito provavelmente ele voltou à cidade de Betânia, pois no dia seguinte os seus discípulos viram a figueira que havia sido amaldiçoada anteriormente, indicando que eles passaram pelo mesmo caminho. E já na terça-feira da semana da Paixão, estando novamente em Jerusalém, Jesus se dirigiu ao templo e começou a ensinar. Então os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram-se dele para afrontá-lo acerca dos últimos acontecimentos. Eles queriam achar algum motivo para poder prender Jesus. E foi nesse contexto que Jesus Cristo contou as parábolas dos 2 filhos, dos lavradores maus e das bodas do filho do rei. E ainda na terça-feira, Jesus pronunciou seu sermão escatológico. E nesse sermão, ele falou sobre a destruição do templo de Jerusalém e os eventos que marcariam o desenrolar da história até o dia da sua segunda vinda. E já na quarta-feira, o plano para matar Jesus ganhou força, com a reunião dos líderes do povo para conspirarem contra ele. E em conexão a isso, Jesus avisou aos seus discípulos que ele seria entregue para ser crucificado. E nesse mesmo dia, Jesus foi ungido em Betânia por uma mulher que lhe trouxe um unguento valioso em um vaso de alabastro. E o próprio Senhor Jesus relacionou a atitude daquela mulher como uma preparação do seu corpo para o seu sepultamento. E também na quarta-feira, Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, foi procurar os príncipes dos sacerdotes com a finalidade de acertar um acordo para entregar Jesus. E já na quinta-feira, Jesus deu instruções aos seus discípulos acerca dos preparativos para a Páscoa. E quando já estavam participando da refeição pascal, Jesus falou aos seus discípulos que o traidor estava entre eles. E foi também naquela ocasião que Jesus instruiu a ceia do Senhor, que deveria ser observada em lugar da Páscoa judaica. E naquele mesmo dia, Jesus lavou os pés dos discípulos, avisou que o apóstolo Pedro iria negá-lo, e consolou e orou em favor dos discípulos. Entre a noite de quinta-feira e a madrugada de sexta-feira, houve a sequência de muitos eventos importantes da Semana da Paixão. Depois de ceiar com os discípulos, Jesus foi ao Monte das Oliveiras para orar, num lugar chamado Getsêmani. Mas um tempo depois, o discípulo traidor se aproximou de Jesus e lhe deu o beijo da traição, resultando assim a sua prisão. E já como prisioneiro, Jesus compareceu perante o Sinédrio. Basicamente, era a Suprema Corte Judaica, que buscava alguma acusação contra ele. E foi também que nesse período
Pedro negou a Jesus conforme o próprio Jesus lhe havia anunciado. E depois de ter sido acusado formalmente pelo Sinédrio, Jesus foi levado perante a Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia naquela época. Então, em um tipo de jogada política, Pilatos enviou Jesus a Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia. Herodes Antipas, por sua vez, interrogou Jesus e o devolveu a Pilatos. E naquele contexto, a Bíblia diz que Pilatos apresentou perante a multidão Jesus Cristo e Barrabás. Mas a multidão resolveu absorver o malfeitor. Então, por volta das 6 horas da manhã, já na sexta-feira da paixão, Jesus Cristo foi sentenciado à morte. E isso tudo era uma clara referência ao que foi dito no Evangelho de João, do capítulo 3, verso 19 ao 21, que diz o seguinte: Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. E depois disso, ainda na manhã da sexta-feira da paixão, Jesus foi duramente maltratado até ser crucificado às 9 horas no Calvário, vindo a morrer às 3 horas da tarde. Geralmente, os condenados à morte de cruz morriam de ataque cardíaco, asfixia ou choque hemorrágico. Infelizmente, não é possível saber se Jesus veio a morrer de asfixia, ataque cardíaco ou choque hemorrágico. Mas tudo que se sabe é que Jesus Cristo veio a falecer logo após entregar o seu espírito nas mãos do Pai. E a morte de Jesus foi acompanhada por algumas pessoas próximas a ele, como sua mãe e outras mulheres que participaram de seu ministério público. E dentre os discípulos, parece que o apóstolo João foi o único que esteve presente durante a morte de Jesus. E ainda durante a crucificação de Jesus, alguns fenômenos extraordinários aconteceram, como as densas trevas que duraram cerca de 3 horas, o grande tremor de terra que abalou toda a cidade de Jerusalém e a partição do véu do templo de alto a baixo. E além disso, algumas pessoas que acompanharam a crucificação conseguiram entender que Jesus Cristo era mesmo o Filho de Deus. Para verificar a morte de Jesus, um soldado cravou uma lança em um dos seus lados, fazendo sair do ferimento sangue e água, cumprindo-se assim as Escrituras. E por fim, o corpo de Jesus foi sepultado antes do pôr do sol da sexta-feira da semana da paixão, em um túmulo cedido por José de Arimateia. Durante todo o sábado, Jesus permaneceu sepultado, e de acordo com a Bíblia, seu túmulo foi atentamente vigiado por um destacamento da guarda romana. E já no domingo ocorreu o dia mais espetacular de toda a história, quando bem cedo Cristo ressuscitou dos mortos e triunfante ele começou a aparecer, e não só aos seus discípulos, mas como também algumas pessoas que participaram de seu ministério. Os 4 evangelhos descrevem claramente o túmulo de Jesus vazio e seus aparecimentos após a sua ressurreição. E apesar de os soldados que fizeram a guarda do túmulo de Jesus terem sido subornados para negar a veracidade do milagre que havia ocorrido, eles não foram capazes de fazer calar as boas novas da ressurreição
do Senhor Jesus Cristo. E se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino das notificações, compartilhe esse vídeo com mais alguém. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre.